O K-pop entrou na minha vida em 2016. Uma amiga minha ela começou a escutar alguns grupos, muita amiga ela me apresentou, aí outros amigos foram entrando, aí eu tipo assim, aí naquela onda assim pra formar o grupo eu comecei a escutar um, comecei a escutar outro. Aí fui conhecendo os grupos, aí me viciei e hoje em dia, tipo, bem dizer que escuto majoritariamente K-pop. Eu acho que eu tinha entre 10 a 11 anos. Eu tava procurando no YouTube e eu sempre gostei muito de desenhar. E aí apareceu aquele MV do 21, Hate You, que eram umas meninas 3D e tal. E aí eu achei incrível, só que eu não sabia mexer no YouTube, tava nos primórdios da internet, né? E aí pra mim só existia 21. Mas basicamente foi isso, xeretando do YouTube. E depois eu descobri que tinha não só o vídeo, mas como a apresentação delas, em que a galera também dançava. E aí isso me chamou muito a atenção, e na época eu morava num privê, que tipo um condomínio com várias casinhas assim, uma de frente pra outra. E aí eu forçava todos os meus amigos a ouvirem as músicas também e aprender as coreografias também. Aí eu dizia, você é essa, eu sou essa, e era isso. K-pop entrou na minha vida, acho que por volta de 2017, eu comecei a consumir o conteúdo, na escola assim mesmo. E eu comecei a frequentar os eventos, que aqui tinha muitos eventos geeks, de cultura pop, e eu comecei a ver os grupos dançando. E aí foi por volta de 2018 que eu tive a ideia de começar um grupo de dança, assim, na escola mesmo, com uma amiga minha, e era só uma brincadeira. E a gente dançava, marcava de ensaiar, tentava se inscrever nos eventos, mas não conseguia, mas continuava frequentando. Eu tinha, eu acho que uns 12, 11 anos. E aí eu tava na escola, eu era muito novinha, de verdade. E o K-pop em si, assim, as músicas, e ouvir as músicas, foi quando eu ia pra escola e eu não ouvia muita música, né? Inclusive nessa época, mais pop, normal, assim, Lady Gaga, Katy Perry. E aí ela me apresentou uma música bem antiga na época, era Girl Generation, I Got a Boy. Aí eu fiquei, meu Deus, isso é muito divertido. Eu criança assim, eu queria ser que nem as meninas, né? Na verdade, eu acho que foi em 2013. Minha irmã, um dia ela chegou tipo do colégio. Ela falou, minha amiga falou de K-pop e me ajuda a baixar umas músicas aqui. E minha irmã, ela era mais nova, né? Ela não sabia baixar música. Aí eu comecei a baixar músicas com ela e comecei a ouvir, eu achei muito bom. De verdade, me atraiu muito porque tinha algo que eu não estava acostumado a ver nas músicas ou nacionais ou internacionais mesmo. Que era tipo aqueles videoclipes super elaborados, com muitas coreografias, muitos membros, né? Coloridos. Houve a separação das Coreias, né? A Coreia do Sul, ela é ocupada pelos Estados Unidos, até hoje e isso vai ser a pedra basilar da indústria cultural na Coreia do Sul, né? Dessa formatação, tanto que o K-pop ele toma para si as bases da Motown, né? Que foi quem criou as Supremes, Diana Ross, tipo os ícones da música pop. E o K-pop ele vai tomar para si essa base de como criar estrelas pop, né? De fazer tudo ali dentro de casa, de trazer o idol para dentro da empresa e educar ele em falar língua estrangeira, como dar entrevista, como se portar, canto, dança, atuação. E nisso vai educar, isso é um processo de educação do corpo, né? De domar esse corpo e fazer ele se comportar de determinada maneira socialmente.
começou a levar a dançar foi porque eu sempre gostei muito de dançar, desde criança. No meu colégio sempre tinha incentivo a dançar, abertura de jogos, essas coisas assim de dança. E eu sempre gostei muito, todo ano eu participava, só que nunca era suficiente ali ter 1, 2 meses no ano. Eu sempre queria estar mais e mais. Aí eu lembro que um pouco quando eu estava muito afim de dançar, aí eu entrei meio que num grupo do colégio de balé, assim, tal, dança contemporânea. E era muito um tabu, porque só dançavam meninas, aí eu descobri que podiam dançar meninos, só que ninguém nunca se inscrevia. Eu me inscrevi, passei, fiquei 1 ano lá, aí eu pensei em sair, aí assim que eu saí eu consegui entrar no grupo de K-pop. Eu danço desde muito nova, acho que começou como coisa de criança mesmo, na escola, dançando balé, só que eu nunca mais saí. Então eu fui experimentando, tinha um grupo de sapateado na minha escola, então eu entrei no sapateado, depois entrei no jazz e eu nunca parei de dançar. Aí atualmente eu faço aulas de contemporânea, faço parte do grupo de competição também, faço jazz e faço aulas pontuais assim de balé e tento me aventurar em outros estilos que o K-pop me introduziu, né, que são os estilos das danças urbanas. Eu sempre gostei de dançar, tipo, na escola, abertura dos jogos, São João, eu sempre participava dessas atividades porque eu sempre gostei da dança, nunca cheguei a fazer aula mesmo. Sendo que aí quando eu comecei a ver K-pop eu vi que tipo, tinha uma comunidade de pessoas que dançavam. E até mesmo antes de eu começar a ouvir muito K-pop eu já tinha visto que nesses eventos de anime que tinha gente que dançava e eu achava legal. Aí quando eu comecei a ouvir e gostei, eu falei, tá, eu vou tentar aprender a dançar também, porque eu gosto de dançar. Então, eu já dançava. Eu dançava dança popular quando eu era criança. Eu dançava com coreografia de colégio e tal. E aí uma dessas coreógrafas tinha uma companhia de dança. E aí acabou que minha irmã estava fazendo parte dessa companhia de dança e eu comecei a fazer aula na academia que ela dava aula, para além do colégio, né? E ela me chamou para fazer parte do núcleo dessa companhia, que era um preparatório para a companhia profissional. Mas acabou que eu saí, enfim, parei de dançar. E aí quando eu conheci o K-pop por conta do YouTube e tal, comecei a dançar com a galera. Minha irmã estava na faculdade de Educação Física e tinha uma galera que tinha um grupo de dança de K-pop, estava precisando de gente. Aí minha irmã falou, oxe, minha irmã é super desenrolada, já faz dança não sei o quê. E aí a galera encheu os olhos, né? Porque o pessoal do K-pop geralmente não tem um background de fazer aula de dança, de conhecer a técnica e tal e como funciona. Então o pessoal fez, oxe, chama ela. Só que a galera tava na faculdade e eu tinha, tipo, 12 anos, 13, então tinha esse gap, né, de idade muito grande, mas ainda assim eu me enfiei no grupo e aí eu comecei a dançar já competindo, né, porque eu entrei meio para tapar buraco dessa galera. Em que momento eu quis entrar no grupo de dança? Assim que eu comecei a aprender as coreografias, eu comecei a pensar, tá, eu posso ter um potencial de dançar junto, sabe? Eu já vi gente dançando em grupo e, tipo, eu sabia que eu não era muito bom, mas eu via que eu poderia ficar bom, sabe? Então eu queria conhecer essas pessoas até, porque eu gostava de K-pop, mas nenhum dos meus amigos gostavam, né? Então eu queria ter pessoas pra dividir esse hobby, dividir esse dançar K-pop. Eu tenho meu grupo desde 2018, que é o Five Seasons Dance Team. E como começou como uma brincadeira, eu era muito nova, eu tinha 14 anos. Então, minha mãe encarava isso como uma brincadeira, né? Só que a gente começou a encarar isso como algo mais sério, porque a gente ia pra competição, tem um investimento financeiro, um investimento de tempo, então a gente ensaia normalmente fim de semana. Então é um tempo que eu normalmente estava em casa e agora eu estava ensaiando. E lá em casa eu não entendia muito bem o que era aquilo. E acho que quando a gente começou a se inscrever, passar, dançar, ganhar, eu comecei a explicar, tipo, olha, eu vou continuar fazendo isso. Porque é algo que eu realmente encaro como algo sério. Tipo, se eu estou investindo meu tempo, meu dinheiro e minha criatividade em algo, eu vou levar aquilo a sério. Quando eu comecei no K-pop, eu inclusive comecei escondido, porque minha mãe não queria que eu dançasse. Por conta do ambiente e tal, eu achava que tinha uma galera muito diferente. Só que não era diferente, e era muito tranquilo. Aí eu comecei dançando escondido, ela descobriu. Aí eu já estava muito perto da apresentação, ela deixou. Aí eu passei uns meses fora e depois ela deixou continuar de vez. A família foi um pouco complicado no começo, porque eu era adolescente LGBT, eu tinha tipo, meio que acabado de sair do armário na época. E tipo, foi uma barreira, porque nesses círculos sociais tem muita gente que é LGBT. E isso já é um preconceito, e a dança do K-pop a galera já meio que marginaliza como algo tipo,
LGBT, né, como algo negativo, tipo, se tu dança K-pop, tu é viado. E tipo, eu era viado mesmo, mas tipo, isso não quer dizer algo negativo. Mas tipo, eu fui julgado um pouco, sabe, por isso, porque tipo, pela masculinidade e também pela família, né, de não querer me envolver nesses locais, nessas coreografias, sabe? Então, não foi apoiado fácil não, acho que a maior problemática foi essa, porque era um homem se inserindo no espaço que era não tão masculino, sabe? Eu tive que abrir mão, sim, de algumas coisas para eu continuar dançando, mas, inclusive, recentemente, foi um tópico muito importante para mim, que como eu me formei recente, tipo, eu trabalho hoje em dia, eu trabalho no sábado de manhã. E, tipo, eu sempre tinha meu sábado reservado para dançar, tanto que durante a faculdade e até durante a vida mesmo, eu perdi muitos compromissos pela dança. Eu priorizei mesmo porque é algo que me faz bem, sabe? Eu tô, querendo ou não, eu perco algumas coisas, mas eu tô me priorizando. É algo que me faz bem. Então, tipo, já perdi durante a faculdade, perdi alguns projetos, perdi alguns prazos, por conta que eu tinha compromisso nesse horário. E hoje em dia eu trabalho sábado de manhã, mas é uma coisa que, tipo, eu já sei que mais pra frente eu não quero. Eu quero ter meu sábado de manhã livre pra poder dançar. Então eu quero ter um dia na semana reservado pra isso. Na verdade, é muito difícil você ser um artista e, na verdade, não seguir 100% como artista na sua vida. Eu sempre quis seguir carreira profissional na dança e acabou que não consegui, por N motivos. Então, eu faço uma graduação de jornalismo, que é um curso que eu gosto muito, mas é muito difícil controlar as duas coisas, sabe? Você tem que abrir mão de algumas coisas para dançar e abrir mão de algumas coisas para poder seguir numa graduação e se empenhar naquilo. Então, eu tive que diminuir meu ritmo na dança e, às vezes, eu tenho que diminuir um pouco da minha atenção na minha graduação para poder focar naquilo que é tão importante quanto para mim, que é a dança. E o K-pop é um investimento, né? Então, assim, a gente gasta com passagem, a gente gasta com figurino, a gente gasta com milhões de coisas e a gente só tem um retorno se for pro pódio, né? E olhe lá, assim, porque às vezes, por exemplo, se você tá num evento que o pódio é R$1.000, você tá num grupo de 10 pessoas, quanto que fica pra cada um? Não vai pagar nem o figurino, né? Então, acho que para além do dinheiro que a gente investe e não tem retorno, é mais porque a gente gosta mesmo disso. Bring the boys out. Eu sou uma das líderes do grupo, como eu fundei com a minha amiga, que continua também no grupo. A gente meio que somos co-líderes, né? Então, além de parceiras de dança, a gente é amiga. Acabou que a gente criou um vínculo muito forte. O Five Seasons é um grupo que atualmente tem umas 16 meninas, é um grupo maior, mas que a gente se entende muito bem. A gente tem um objetivo em comum, que é sempre dançar com o máximo que a gente tem de esforço, de investimento. E, acima de tudo, a gente é amiga. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente, que traz uma diferença. Eu faço parte de 2 grupos atualmente, o Petit Chéri e o Festa X. E aí no Petit eu sou a líder do grupo. Foi uma coisa bem maluca, assim. A gente tava no ensaio e eu não tava, e aí precisava de uma líder pra botar como representante no evento e tal. E aí ninguém queria ser líder e eu não tava, aí fui eu. E aí eu fiquei, eu era uma das mais novas do grupo, se não a mais nova, né? Então, como eu fui crescendo com as meninas, eu tinha 15 anos na época, hoje eu tenho 25, quase 26, foi um processo assim de tipo, até que ponto eu realmente estou sendo a líder do grupo e até que ponto eu estou só sendo essa figura para cumprir tabela, né? Então eu acabava me cobrando muito de caramba, não sou uma boa líder, não sei o quê, porque outras pessoas se portam como líder, tipo, eu decido tudo, eu faço tudo e as pessoas no grupo só existem. Sendo que eu não tinha tempo pra fazer isso. E eu ficava tipo, caramba, será que eu não sou uma boa líder por isso, sabe? Aí cai pro lado e gira 5 vezes o braço, vai ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vai vindo o ombro pra cima da cabeça. Eu entrei no Unnamed, que é o meu grupo de dança, em 2017. O grupo já existia antes de eu entrar. E desde então, foi tipo, mudou muito minha vida, porque eu já tinha dançado com outras pessoas, mas eu sinto que no Unnamed realmente foi uma família, sabe, que a gente criou. Já mudou muito essa família, sabe? Quem tava em 2017, quase ninguém tá mais agora. Mas eu sinto que o senso de pertencimento, comunidade que tinha, se manteve até hoje. A parte mais difícil da dança, pra mim, eu acho que é trabalhar sempre com a sua confiança. É muito difícil você se avaliar o tempo todo e acaba que na dança você tem que estar se desafiando, se assistindo dançar, se gravar, se corrigir. E é muito sensível, principalmente pra mim, porque você mexe muito com a sua confiança, com a sua autoestima.
E não só isso, mas o investimento criativo, porque é algo que cansa muito. Quando você dança K-pop, não é que nem quando você faz dança com o professor, que ele tá lá lhe ensinando na frente do espelho e lhe dando todas as técnicas. Você tem que ir sozinho procurar um vídeo e de alguma forma desvendar como eles fazem aquilo e como é feito o passo. Então, além disso, você tem que abrir um espaço, né, no seu dia a dia, trabalhando, para fazer isso sozinho, porque quando você chega no ensaio no fim de semana, você tem que saber e acompanhar um ensaio inteiro. A parte mais difícil de dançar K-pop é que a gente tá sempre trabalhando em grupo, sabe? Então sempre tem que coordenar muitas pessoas. Quanto mais pessoas estão na coreografia, mais difícil fica. Tipo, uma pessoa falta, atrapalha. Uma pessoa não ensaia direito, atrapalha todo mundo, sabe? Então é difícil coordenar. E às vezes eu sou essa pessoa também, sendo bem honesto, que acaba atrapalhando. Mas é difícil fazer todo mundo estar na mesma página às vezes. A gente como grupo, a gente tem várias estratégias, sabe? Pra tentar alinhar. Mas é difícil, porque são várias pessoas diferentes. Eu tenho um background muito grande com dança, tanto que eu estudo e trabalho, consumo dança, né, o tempo inteiro. Então pra mim é muito fácil, tipo, se eu não tive tempo no meu dia a dia pra pegar a coreografia, enquanto eu tô indo pro ensaio no deslocamento, eu tô lá olhando a coreografia, eu vou chegar no ensaio e vou saber a coreografia. E tem gente que tem muita dificuldade, que não consegue pegar a coreografia em casa, nem com um tutorial. Então, querendo ou não, isso já faz o processo ser mais demorado, né? Porque pra mim uma coisa que seria rápida vai ser mais lento porque tem essa outra pessoa no grupo. Então, como que eu lido quando pra uma pessoa tá sendo chato, porque esse processo é rápido pra ela, e pra outra pessoa ela precisa de mais tempo nisso, sabe? Pra seguir integrado e padronizado também no grupo, porque os idols são todos muito magros, muito altos e enfim. E os corpos da gente não diz isso, é completamente o oposto. Daí, como que a gente faz uma coreografia que foi feita para corpos altos e magros funcionar para pessoas baixas e gordas, por exemplo? Então, tem toda essa questão de adaptar de uma forma que funcione para todo mundo do grupo da mesma forma, porque nos concursos tem muito isso, que tem que ser tudo igual, tudo ao mesmo tempo, senão você vai perdendo ponto. E ao mesmo tempo que o processo precisa fluir igual para todo mundo quando é todo mundo diferente. Até na própria aplicação da performance, da dança em si, né? A gente tem corpos aqui que são muito diferentes da Coreia do Sul. Enquanto que dentro do não somente da Coreia do Sul, mas dentro do K-pop em si, né? Porque o K-pop ele é fruto de uma indústria que vai formatar, né? Vai determinar um certo corpo ali, uma ideia, uma imagem que vai ser comercializada, né? Tanto que os idols seguem um padrão corporal muito estrito, né? Todos têm que ser esbeltos, magros, com a pele muito clareada, né? Usando vários produtos para clarear a maquiagem, para clarear a pele. E aí, a coreografia que eles executam são sempre coreografias assim, que a gente vê, né? Essa magreza está muito em destaque na performance. E quando o corpo daqui performa, quando dança, a gente vê uma aparição da bunda, assim, do rebolado, né? São corpos que têm curvas, que sejam corpos gordos ou corpos menores, mas são corpos que trazem em si, né, talvez até a coisa do kuduro, trazem uma herança, né, da diáspora africana, que é muito presente no cotidiano de todo mundo. É uma bagagem cultural que está presente no próprio território da cidade. Ninguém é imune a isso, né? Vivencia, é atravessado em algum momento. E essas coisas todas atravessam a coreografia que vai ser trazida aqui. A dança virou minha vida, né? Na verdade, antes era um hobby, e aí virou trabalho, que virou estudo, que virou área de pesquisa, e é do que eu vivo hoje, assim, do que eu me sustento e o que me instiga mesmo. Assim. É quando eu posso, tipo, fazer um pouco de arte e me movimentar também e conhecer pessoas novas. É algo que eu não consigo me ver sem fazer. Eu escrevo muito, eu gravo muito, eu tiro muita foto, mas até hoje nada me traduz mais do que dançar. Em qualquer estilo que seja, não importa o estilo. Cara, a dança é um momento de descontração pra mim, de socialização, sabe? Eu tenho amigos, a gente tá se divertindo, a gente se expressa junto, né? Porque dançar é um exercício físico, mas também é uma forma de arte, onde a gente tá pegando nossos corpos e expressando movimentos. A dança pra mim é um conforto, é algo que me traz paz. Tipo assim, eu consigo fugir da minha realidade, eu consigo me sentir bem. Realmente é uma terapia. Pra mim é algo muito bom, é algo
E não é aquele negócio que, tipo assim, ai é perfeito. Não, é uma coisa que, tipo assim, dá problemas, eu me estresso, mas ao mesmo tempo eu rio, eu me divirto, eu fico feliz, eu fico com raiva. É que eu não consigo me ver sem. 대체 왜 존재해 늘어난 뱃살은 덤 이제는 때릴 것도 없는 멍 방귀 뀌고 싶은 나 진짜 바보가 된 걸까 Someday 거친 이곳 되돌아 나줄래 I'm the rules I wanna go back Give me some diamond 현실은 바람 Hit me like lightning 매일 꿈